Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Edson e hoje vamos resolver duas questões envolvendo logaritmos. São duas questões que caiu no vestibular, um caiu na Unicamp e o outro na FUVEST. Então são questões importantes, espero que vocês gostem. A primeira questão é a seguinte: calcule o valor da expressão, onde n é um número inteiro maior que 2. Então nós temos aqui uma expressão onde temos logaritmos e logaritmo de base n. E o n também é o índice de duas raízes que tem aqui no logaritmando. Então, como calcular o valor dessa expressão se nós não sabemos o valor de n? Então, vamos aplicar aqui as propriedades que a gente já conhece para tentar chegar num resultado satisfatório aqui, tá? Então, nós temos aqui logaritmo de raiz enésima de n de base n, tá? Então, essa é a nossa expressão. Então, vamos inicialmente reduzir essas duas raízes de índice n a uma única raiz. Então, tem uma propriedade importante da radiciação, que é a seguinte: se eu tenho uma raiz de índice n de outra raiz de índice m, de um radicando a, então eu posso reduzir essas raízes a uma única raiz, onde o índice vai ser o produto dos índices, n vezes m, tá? Então basta multiplicar aqui os índices da raiz, desde que não tenha ninguém aqui entre as raízes, tá? Então no caso aqui nós podemos multiplicar n vezes n. Então isso aqui vai nos dar o seguinte: logaritmo na base n, né? De logaritmo na base n de raiz de n vezes n, n ao quadrado de n, tá? Então já reduzimos as duas raízes a uma raiz única. Então agora podemos fazer o seguinte aqui: transformar essa raiz de índice n ao quadrado numa potência de base n e expoente fracionário. Então uma propriedade importante também da radiciação que é a seguinte: se eu tenho uma raiz de índice n de a elevado a m, essa raiz pode ser escrita como uma potência de base a elevado a m sobre n, um expoente na forma de fração, onde o numerador vai ser o expoente do radicando e o denominador vai ser o índice da raiz, tá? Então aqui vamos fazer isso na nossa expressão. Então nós temos aqui logaritmo de base n de logaritmo de base n de n elevado a 1 sobre n ao quadrado. Então, o expoente 1 que está aqui no n, ele vai para o numerador da fração e o índice da raiz, que é n ao quadrado, vem para o denominador, tá? Então, nós temos agora aqui dentro do parênteses um logaritmo de uma potência. Então, vamos aplicar uma outra propriedade importante aqui dos logaritmos. Se eu tenho um logaritmo de uma potência, por exemplo, b elevado a c na base a, isso aqui é igual a c que multiplica log de b na base a. Então, o que aconteceu aqui? O expoente ele foi para frente do logaritmo, multiplicando aqui o nosso logaritmo, tá? E ficou apenas a base da potência dentro lá do logaritmo. Então, o expoente ele cai aqui para frente do logaritmo, multiplicando. Então, fazendo isso aqui na nossa expressão, nós teremos aqui o expoente 1 sobre n ao quadrado, ele vem aqui para frente desse logaritmo. Então, nós temos aqui logaritmo de n, abre parênteses. Então, agora o expoente 1 sobre n ao quadrado, que multiplica log de n na base n. Log de n na base n. Pronto. Temos aqui dentro do parênteses, então, um logaritmo de n na base n. Então, vejam vocês que o logaritmando e a base, eles são iguais. Então, o resultado desse logaritmo é sempre 1. Toda vez que eu tenho um logaritmo onde a base é igual ao logaritmando, tá? Se eu tenho um log de a na base a, isso aqui é igual a 1, pois pela definição de logaritmo, a elevado a 1 vai dar o a, certo? Então, isso aqui vale 1. Então, vamos fazer uma setinha, isso aqui vale 1. Então, fica fácil agora. Nós temos aqui o seguinte, deixa eu subir um pouco aqui. Então, nós temos logaritmo
na base n de 1 sobre n ao quadrado vezes 1, que vai dar a própria fração que está aqui, tá? Então, 1 sobre n ao quadrado vezes 1 é 1 sobre n ao quadrado. Temos agora aqui o logaritmo de uma fração, um quociente. Então, eu poderia aplicar aqui a propriedade do logaritmo dos quocientes, só que a gente sabe que 1 sobre n ao quadrado é a mesma coisa que n elevado a menos 2. Então, fica melhor fazer isso aqui, uma propriedade da potenciação. Se eu tenho a elevado a menos n, isso aqui é 1 sobre a elevado a n, tá? A menos n é o inverso de a elevado a n. Então, nós temos aqui o inverso de n ao quadrado, isso aqui é igual a n elevado a menos 2. Então, vamos fazer aqui o seguinte, nós temos então aqui logaritmo na base n de n elevado a menos 2. Novamente, temos o logaritmo de uma potência, aplicando aqui a propriedade do logaritmo de potência, o expoente da potência, ele vem aqui para frente do logaritmo multiplicando. Então, esse menos 2, que é o expoente da potência, ele vai cair aqui para frente do logaritmo. Então, nós teremos aqui menos 2, que multiplica logaritmo de n na base n. Novamente, a base do logaritmo e o logaritmando são iguais, portanto, isso aqui vale 1, como nós acabamos de ver agora de pouco. Então, como resultado final aqui, nós temos menos 2 vezes 1, que dá menos 2. Então, o resultado dessa expressão deu como resultado final o valor menos 2. Então, vamos agora para a segunda questão, que ela é a seguinte. Sendo a ao quadrado mais b ao quadrado igual a 70ab, calcule log de a mais b ao quadrado sobre ab na base 5 em função de m e n. Então, vamos tomar cuidado aqui que está mandando calcular o valor desse logaritmo em função de m e n. Muito bem. O m é log de 2 na base 5, o n é log de 3 na base 5. Então, vamos iniciar aqui, então, com o nosso logaritmo. Logaritmo de... Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Logaritmo de a mais b ao quadrado dividido por ab na base 5. Nós temos aqui o logaritmo de um quociente, mas antes de aplicarmos aqui a propriedade do logaritmo dos quocientes, vamos desenvolver esse quadrado aqui, quadrado de a mais b. Isso aqui é um produto notável e importante, tá? Quadrado da soma. Isso aqui é o quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vamos fazer esse desenvolvimento para facilitar aqui para nós. Então, isso aqui vai nos dar o seguinte, logaritmo de a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes ab. Então, desenvolvendo esse produto notável, nós vamos encontrar esse trinômio, que é um trinômio quadrado perfeito, tá? No denominador, vamos manter aqui o nosso AB. A base do logaritmo, base 5. Muito bem. Isso aqui, então, vai permitir para nós fazermos o seguinte. Ó, a ao quadrado mais b ao quadrado, nós temos aqui o valor. Foi dado que vale 70 vezes a vezes b. 70ab. Então, no lugar de a ao quadrado mais b ao quadrado, vamos colocar 70ab. Então, isso aqui é igual ao logaritmo de 70ab mais 2ab. Isso está sendo dividido por AB, base 5. 70AB mais 2AB é igual a 72AB. Portanto, nós temos aqui logaritmo de 72AB dividido por AB. Isso na base 5. Nessa divisão podemos simplificar esse AB com o AB de baixo aqui, eles vão se cancelar, né? Pode simplificar. Então sobrou aqui logaritmo de 72 na base 5. Resultado daquela expressão inicial lá, tá? Agora o exercício está pedindo para escrever esse resultado em função de m e n, sendo que m é log de 2 na base 5 e o n é log de 3 na base 5. Então vamos fatorar o 72 para nós vermos se ele pode ser escrito como produto de 2 e 3, tá? Então, fatorando o 72, a gente vai decompor ele em fatores primos. Vou fazer aqui do lado, então, 72 é par, por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9,
por 2 não dá mais, por 3, 9 por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então, o resultado final da decomposição do 72 é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Então, vamos substituir aqui na expressão. Então, nós temos aqui log de 72 é a mesma coisa que log de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Isso na base 5. Então, nós temos aqui o log de um produto. O log de um produto é a soma dos logs. É uma propriedade importante, tá? Dos logaritmos. Então, vamos colocar aqui do lado. Logaritmo de um produto A vezes B. Na base C, por exemplo, isso aqui é o log de A na base C mais o log de B na base C. Então, no produto a gente soma os logaritmos, tá? Então, vamos fazer a soma aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui a tela. Então, somando, nós teremos logaritmo de 2 ao cubo na base 5 mais logaritmo de 3 ao quadrado na base 5. Novamente, nós temos logaritmos de potências. Então, pela propriedade que nós vimos anteriormente, o expoente da potência ele vai cair aqui para frente do logaritmo multiplicando. Então, nós teremos aqui 3 vezes logaritmo de 2 na base 5, mais 2 vezes logaritmo de 3 na base 5. E log de 2 na base 5, no enunciado do nosso exercício, está dizendo que isso aqui é igual a m. E log de 3 na base 5, lá no enunciado, está dizendo que isso aqui é n. Certo? Basta nós voltarmos lá para o início. Ó, m é log de 2 na base 5, n log de 3 na base 5. Então, substituindo, nós teremos aqui o seguinte. 3 vezes m, tá? 3m mais 2 vezes n, 2n. Então, é a expressão final daquela expressão inicial, resultado escrito em função de m e n, como o nosso exercício está pedindo. Duas questões importantes, espero que vocês tenham gostado dos exercícios. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus colegas, não esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.